zootecnista, boa noite! Estamos iniciando mais um Zoowix Live, hoje com uma convidada mega especial. Então, você que ainda não entrou na nossa live, estou aqui aguardando para começarmos a conversar, a falar, a interagir sobre um assunto muito interessante. Essa convidada, ela já faz alguns trabalhos, alguns não, muitos trabalhos, levando o inglês para o mundo e para o mundo das ciências agrárias. Vejam só. Quero que vocês que estão entrando agora sejam muito bem-vindos na nossa live. Vão na ocasião me dizendo se vocês estão conseguindo me ver bem, estão conseguindo me ouvir bem, para que a gente possa fazer essa live boa para todo mundo, de som, de imagem. Vão me dizendo aí, me dando legal, para eu saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Para quem está entrando nessa live e não me conhece, meu nome é Simone Pereira, estou atualmente como diretora da ABZ de Pernambuco, sou zootecnista formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e desde janeiro iniciamos esse circuito de lives que intitulamos carinhosamente de Zoowix Live, que são as semanas de lives sobre assuntos da zootecnia. E nessas lives nós estamos tendo a participação de zootecnistas profissionais das ciências agrárias com um conteúdo top, um conteúdo muito bom, levando para vocês dos mais diversos lugares, independente de serem daqui do estado de Pernambuco ou de fora do Brasil. Esse trabalho é muito importante para que a gente tenha acesso aos mais diversos conteúdos da nossa área. E hoje eu quero convidar Karine Kettner. Karine, ela tem um canal no YouTube, desculpa, gente, e em outras redes sociais, levando um assunto massa, como eu já falei anteriormente, que é a importância do inglês para as nossas várias profissões. E hoje ela vai falar sobre zootecnista no currículo. Precisa saber inglês? Precisa ter a língua inglesa no currículo do zootecnista? Vamos perguntar isso a Karine. Vou chamar ela agora. Vamos embora, gente. Convidar Karine Kettner para participar, ministrar essa live com a gente. Ela já está ali, ó, esperando a gente chamar. Temos muitas perguntas aqui. Olha ela aí, já chegou. E aí, turma, tudo certo? Tudo ótimo, ansiosíssimo. Estou aqui nervosa, confesso. Por quê? Ela veio até de vermelho, ela veio preparada, penso o quê? Ó, tá maravilhosa. Olha aí, vermelho, verde, tudo a ver com zootecnia, viu? Então, ó, e a gente nem combinou, hein? Foi mesmo, sintonia total, vai ser show essa live. Pronto, vamos embora. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Tá ok o som? Tá tudo certo aí, gente? Acho que tá, acho que o pessoal tá escutando bem aí, tá. Então, beleza. Eu quero, antes de você começar, antes dessa live ela ser sua, eu quero agradecer a sua participação, essa disponibilidade incrível que você tem para estar passando um conhecimento para a gente. Isso é muito importante, contarmos com profissionais como você e como todos os outros que passaram por aqui no Instagram da ABZ. Então, Karine, seja muito bem-vinda e a live é toda sua.
Eu gostaria de agradecer pelo convite, Simone. Eu fiquei assim lisonjeada porque eu vi que todas as outras lives, os profissionais que vieram aqui conversar com o pessoal são da zootecnia, são zootecnistas. E eu não sou zootecnista, na verdade eu sou bióloga. Então, para mim foi assim uma gratitude muito grande vocês terem me convidado para conversar com vocês, porque eu posso não ser formada em zootecnia, mas o meu amor pela zootecnia, gente, permanece. Tanto que é por isso que eu trabalho com inglês aplicado para a área de vocês. Maravilha. Então, estamos no caminho certo. Você não é zootecnista de formação, mas é de coração. Então, está na live certa, com as pessoas certas e a gente vai-se embora. Vai ser top. Vamos lá. Exatamente, até porque eu sou bióloga formada pela Unesp de Botucatu e aqui na Unesp de Botucatu a gente tem o curso de zootecnia e de medicina veterinária. Então a nossa convivência com o pessoal da área zootécnica é grande e eu acredito que por isso até que eu tive essa influência, mesmo sendo bióloga, para a área da zootecnia, por conta dessa convivência com o pessoal da área de vocês. Deixa eu só contar, gente, para vocês que não sabem como Karine surgiu aqui no nosso Instagram. Eu estava assistindo uma live do Zootecnia Forte, não foi isso, Karine? Isso, exatamente. De Ricardo que é parceiro da ABZ Pernambuco. Ricardo é top, já tive o prazer de ministrar uma live lá no Instagram deles também. E quando eu assisti, na verdade eu vi pela manhã as publicidades que Karine ia estar e me interessei, porque ela faz esse trabalho massa com zootecnistas, com agrônomos, com veterinários. Então, a ABZ Pernambuco não ia perder uma criatura maravilhosa dessa, né, a oportunidade de trazer. Então, eu já fui lá, terminou a live, eu já corri no direct de Karine, vamos embora. Ela disse, Simone, só se for agora. Então, está ela aqui. A história é essa, gente, onde tudo começou. Foi Zootecnia Forte que apresentou a ABZ Pernambuco, Karine Kettner, e hoje ela está aqui com a gente. E interessante que toda essa conexão que a gente fez, ela foi pela internet. Para você ver como a internet é importante, gente. A gente está aqui para falar sobre o inglês aplicado à área da zootecnia. Mas o inglês, ele tem relação direta com comunicação. E hoje em dia, comunicação está diretamente relacionada com o mundo da internet, o mundo online. Então, uma coisa anda com a outra. Tanto que, até para você falar inglês, uma das grandes dificuldades que eu noto dos alunos é exatamente com relação a comunicar. E muitas vezes, quando a pessoa não comunica tão bem em português, ela tem dificuldade em se comunicar em inglês. Então, não é nem a falta da língua, é a falta do traquejo de comunicação mesmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, vamos lá, né? E aí, gente, olha, só um aviso antes, Karine, da gente começar. Não quero ninguém tímido aqui nessa live. Por favor, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem, fazendo perguntas, interagindo, compartilhando o conhecimento de vocês, histórias de vocês, para que Karine possa conduzir a live da melhor maneira possível, não é, Karine? Exatamente, inclusive é legal vocês trazerem as dúvidas de vocês, porque a conversa aqui é ao vivo, então eu posso já responder no ato aqui e a gente discute junto aí o problema que você está tendo ou a curiosidade que você trouxer pra gente. Eu já vou mandar uma pergunta, posso? Opa, manda ver. Karine, me diga uma coisa, pra gente que sabe aquele inglês básico, né, que a gente aprendeu há anos-luz, aquelas palavrinhas meio água com açúcar, e recebemos uma proposta de trabalharmos fora, de atuar como zootecnista fora, em qualquer lugar que utilize a língua estrangeira, posso falar assim, né? Uhum. O que é que eu devo fazer? Eu recuso essa proposta ou eu arrisco? Vou-me embora. E lá, eu ouvindo com a prática, eu consigo me aperfeiçoar, dar aquele famoso jeitinho brasileiro. Me conte aí, eu desisto dessa proposta ou eu meto a cara e vou com tudo?
Eu tive um caso, exatamente o que você está relatando, eu tive um caso de um aluno aqui. E o que aconteceu com esse aluno? Ele fez comigo 3 meses de aula apenas. Então, em 3 meses de aula, a gente deu aquele gás, né? Foi aquela pegada forte. Por quê? Ele não tinha nada de inglês. Ele sabia pequenas palavras soltas, ele não tinha vocabulário nenhum da área. Por quê? Porque quando ele ia pegar artigo da área, ele colocava direto no Google e já lia a tradução. Então ele nunca nem tentou aprender o vocabulário da área dele. E ele fez 3 meses de aula porque ele recebeu essa proposta, mas ele teria que passar por uma entrevista. E essa entrevista seria em inglês. Essa entrevista foi engraçadíssima. Por que foi engraçada? Porque eu estava junto com ele na entrevista, mas eu estava escondida, né? Fiquei só ali no background da história. E ele, né, conseguiu conduzir a entrevista. Como a gente já tem uma noção, mais ou menos, o que eles vão perguntar para um possível ali candidato para uma vaga de emprego, a gente já ensaiou antes. Então ele já foi para a entrevista meio que sabendo o que ele teria que responder. Aí ele respondeu. O professor falou algumas coisas que ele não entendeu, ele concordou, tipo, ok, estamos aí, concordando, e terminou a entrevista. Ele conseguiu a vaga. Ele conseguiu a vaga, só que qual foi o grande problema da vaga? Nessa de concordar com o que o professor estava perguntando, ele concordou que ele conhecia o manuseio de uma máquina, que ele nunca tinha escutado falar dessa máquina. Ai, meu Deus do céu! Então, a hora que terminou a entrevista dele, eu falei assim, nossa, você já trabalhou com a máquina tal? Ele, o quê? Não, nunca trabalhei. Eu falei, mas você concordou com tanta ênfase que até eu acreditei que você conhecia a danada da máquina. E ele entrou em desespero, porque ele entrou no processo do visto, então demoraria mais ou menos uns 2 meses para sair o visto dele. Então ele tinha 2 meses para aprender inglês e aprender a mexer com a tal da máquina. Aí o que eu aconselhei a ele? Bom, imersão no inglês, porque na entrevista você conseguiu, né, levar aí com esmero, conseguiu a vaga. E a máquina? Você vai fazer um estágio no lugar que tem a máquina, porque imagine você chegar lá sem saber falar inglês fluente e sem saber mexer na máquina, esse homem vai te matar, ele vai te jogar pela janela do laboratório, não tem como. Sim. E ele foi, não era para fazer doutorado, ele foi para assumir uma posição que eles chamam de Research Assistant, que é um assistente de pesquisa. Então ele é como se fosse assim o braço direito do professor na universidade. Então ele é um funcionário, ele não é um aluno. E ele conseguiu, ele fez o estágio aqui no Brasil para mexer com a tal da máquina, ele fez 2 meses de inglês, assim, todo dia, toda hora, esse moço, ele engolia o inglês, ele escutava inglês, ele falava o inglês, e ele conseguiu chegar lá, ele desenvolveu o trabalho dele de Research Assistant e o contrato dele foi estendido, então ele está conseguindo permanecer lá. Ele foi um exemplo de que mesmo você não tendo o inglês fluente, se joga. No caso da entrevista, o máximo que poderia acontecer com ele é o professor falar, olha, eu não te quero. Acabou. Ele ia levar um não, ia fechar o notebook dele, porque a entrevista foi pelo Skype, e ia continuar a vida. Acabou. Sim. Não pode ter vergonha. Então, mesmo que você receba uma proposta que você fala, nossa, mas o meu inglês não está pronto. Se você for esperar a hora do inglês estar pronto, você nunca vai. Porque pra gente, ele nunca vai estar pronto. Porque nós somos críticos. A autocrítica, ela pega pesado nesse ponto. Então, você tem que se jogar e falar, eu vou ver o que vai acontecer. E não pode ficar depois com remorso, ficar triste, pô, perdi a vaga. Não, você tentou, você fez tudo o que você poderia fazer de acordo com a habilidade que você tinha. Então não fale não para a vaga, mesmo que você não tenha inglês fluente. Vai e vê o que acontece. Perfeito. Viu aí, gente? Ela respondeu o que eu queria ouvir. E eu tenho certeza, viu, Karine, que eles já me perguntaram muito isso lá no meu Instagram, no Simone Pesotec, no Instagram que é meu profissional. Os meninos perguntam muito o que fazer, né? Quando aparece essa vaga, eu vou ou eu não vou? Eu digo que não vou. Então tá aí a resposta, né? Que a gente deve sim arriscar e lá a gente vê o que vai fazer.
Exatamente. E também, nesse caso, assim, vai meio Jack Stripador, vamos por partes. Primeiro, você se prepara para a entrevista com o professor, com o pessoal do International Office da universidade, ou o pessoal da empresa, enfim. Se prepara para isso. Depois disso, você vai se preparar para o visto, porque o visto também é um processo estressante. Entrevista de visto de estudo e visto de trabalho, 99% das vezes elas são feitas em inglês, então você tem que se preparar para essa entrevista. Depois você vai se preparar para chegar lá, alugar a casa, como é que eu vou fazer? Já monta uma apresentaçãozinha para a hora que você chegar lá, você não ser surpreendido, como eu fui, porque comigo aconteceu isso, eu fui surpreendida quando eu fui a primeira vez, que eu cheguei num dia, apresentei no outro e não sabia nem o que eu tinha que fazer. Então, assim, vai já meio preparado, assim, se chamarem para uma apresentação, eu já dei uma estudada ali no vocabulário da minha apresentação e consigo conduzir aqui uma palestra, uma reunião, enfim. Então, vai meio que por partes, não pensa muito no todo junto, que senão a nossa cabeça ela entra em transe. Você começa a ficar nervoso, você começa a não conseguir fazer as etapas para você estar morando fora e trabalhando fora. Então, vai por partes, que aí a coisa funciona, a coisa flui, ela dá certo. Perfeito. Então, já que ninguém está aí perguntando, eu vou aqui, viu, Karine? Eu vou perguntando e você vai-se embora conduzindo aí do jeito que você achar melhor. Mas vamos lá. Aconteceu essa semana comigo um fato bem interessante. Apareceu uma seleção, né, na internet, eu tô lá no site, vá fazer seu cadastro, fui fazer meu cadastro, colocando minhas qualificações, de repente, o que é que pede? Inglês. O nível do inglês. Então, o que fazer nisso, né? A gente, depois que eu comecei a ver os stories de Karine, de ver o canal de Karine no YouTube, peguei a dica e guardei para o resto da minha vida. Guardei para aprender a fazer, né? E peguei aquele famoso caderninho, ó. E tô aqui. Eu disse, Karine, que eu tinha o caderno. Porque realmente o que eu quero dizer é que, assim, em todos os lugares em que eu estou passando hoje, né, faz jus à pergunta da nossa live, que é: currículo de zootecnista precisa do inglês? Cada vez mais, Karine, a gente está vendo que precisa sim. Há algum tempo atrás, eu me formei em 2001.2, quase não era pedido, né? E quando era pedido, era para você citar que era o inglês básico que você tinha, só para constar no seu currículo. Hoje, não. Eles querem saber se você tem o inglês intermediário. Então, ele já te pergunta se você tem uma certa fluência no inglês. Então, considerando isso, eu acho que essa pergunta, ela é sim verdadeira, que um currículo de um zootecnista precisa ter, né, o inglês. E o que é que você pode trazer para a gente em relação a isso? O que fazer, como se preparar, se assistindo vídeos, tendo o nosso caderninho, funciona, enfim. O que é que você tem para me dizer em relação a isso? Dessa exigência do mercado de trabalho para o zootecnista, para o veterinário, enfim, para nós das ciências agrárias. Eu acredito muito que nós vamos chegar no momento, e esse momento ele não está tão distante não, viu, gente? Que todas as vagas irão exigir o inglês ali intermediário. A pessoa tem que ter alguma comunicação em inglês, não só na área da zootecnia, como nas agrárias em geral. Porque o Brasil, ele é uma potência no quesito do agronegócio. Nós somos um país importante e estratégico nesse setor. E o mundo, ele é globalizado. Nós interagimos com outros países. E mesmo que haja uma interação econômica do Brasil com um país que não fala o inglês como primeira língua, o inglês é a língua do negócio. É a língua da comunicação de todos os países, independente da língua que esses países falem como primeira língua. Então, o inglês intermediário ali, pelo menos o começo do intermediário, todo mundo tem que ter, senão você vai ficar para trás. Se você der uma rolada nesses sites aí de vaga de emprego, você já começa a observar, como a Simone colocou. Procura uma vaga que não exige o inglês.
Qual que é o salário que vai pagar para essa vaga? Verdade. É muito baixo, gente. É na faixa de R$1.000, R$2.000. A pessoa ela é formada. Muitas vezes ela tem mestrado, tem doutorado. Ela vai ganhar R$2.000. Por quê? Porque ela não tem o inglês. Ela não conversa com o mundo. Ela é uma pessoa que ela vai fazer uma função o quê? Operacional dentro do Brasil. Ela não vai conseguir interagir com outras pessoas. Então, a tendência é essa pessoa ficar sem trabalho. Porque conforme a economia for andando, conforme o Brasil for se posicionando melhor ainda no ramo global, mais ainda que todo mundo tem que se comunicar em inglês, até a faxineira de uma empresa precisa, porque dependendo da empresa que ela trabalha, todas as pessoas que trabalham ali, tem gente do Brasil, tem gente de outro país, o pessoal fala tudo em inglês, a faxineira tem que saber inglês, olha a situação. É difícil, verdade. É complicado, então a melhor forma de você ter inserção no mercado de trabalho é habilidade de comunicação e dentro dessa habilidade de comunicação, o inglês. Uma outra língua que é importante para você pensar numa terceira língua é o espanhol. Muita gente menospreza o espanhol. Acredita que o espanhol... eu falo português, eu dou uma enrolada ali, eu falo espanhol. Não é assim, gente. Não é assim. Espanhol parece que é fácil, mas não é. Também é uma língua importante. E como que a gente vai fazer para ter esse inglês? O que a gente pode fazer para conseguir aprender ele? Vocês já perceberam que curso de inglês, principalmente curso de escolas tradicionais de inglês, não funcionam para o caso de vocês, para o caso do pessoal das agrárias. Por quê? Você pega um vocabulário ali do dia a dia. Você consegue chegar na Disney, ver o Mickey, ok, passear eu vou conseguir. Mas e o trabalhar? E uma reunião de negócios, e tá lá no meio do campo, como que eu vou me comunicar com as pessoas? Então, tem que ser o inglês focado no que você vai precisar. O instrumental. Você tem que ter o vocabulário da sua área e você tem que ter o vocabulário sobrevivência. O que é o vocabulário sobrevivência? Passar numa alfândega, chegar a alugar uma casa, conseguir alugar um carro, conseguir ir no banco, abrir uma conta. Se alimentar, né? Se alimentar, é o sobrevivência ali, você tem que ter isso. Então também, não adianta só você saber os termos da área, você tem que saber se virar também. Como que você faz para adquirir isso? É a mesma coisa que nós fizemos para adquirir o português. É contato, é consistência e constância naquilo que a gente está fazendo. A nossa primeira língua, a gente é obrigado a ter contato com ela, porque a gente é criança, a gente está ali interagindo com o pai, com a mãe. Aí ele pega isso aqui e fala copo, você fala, copo, esse som copo é esse objeto copo. É a mesma coisa que você tem que fazer com o inglês. E a grande dificuldade é o aluno se colocar como analfabeto naquela língua. Principalmente o aluno que é mais velho. Aí complicou tudo, porque quando a pessoa ela tem uma certa experiência, ela é mais velha, o que ela imagina? Eu já aprendi tudo nessa vida, eu sei tudo. Aí ela se deparar com uma língua que ela não sabe nem falar é muito desafiador, é muito difícil essa pessoa aprender, porque ela vem com o preconceito lá carregado. Então você tem que entender, estou aprendendo uma nova língua, eu sou analfabeto. Mesmo que você seja doutor, gente, você é analfabeto naquele assunto. E nós, na vida, somos sempre analfabetos em diversos assuntos. Tudo de novo que a gente está aprendendo, nós somos analfabetos naquilo. E a gente vai melhorando conforme passa o tempo. E como que eu faço para ter contato com essa língua? Você tem que fazer uma imersão dentro do Brasil. Por quê? Se você chegar lá sem saber nada, principalmente o pessoal de graduação que vai para estágio, e o processo ele é muito mais fácil do que uma pessoa de pós-graduação ou uma pessoa que vai trabalhar fora. A pessoa chega lá, ela não sabe falar nada, ela fica muda e não sai do lugar. Tem muita gente que entra em pânico. E para evitar esse pânico, você tem que já fazer a imersão no inglês aqui no Brasil. Como? A gente fala muito de série. Tem que assistir série, tem que ouvir podcast, tem que ter caderninho de vocabulário. É importante, você tem que estar lá com aquilo que você aprendeu e estar revisando, para você não esquecer. É processo de memorização isso daí. Tem que ter contato. E contato da forma que para você seja o mais prazeroso possível. Por isso que você tem que buscar várias
técnicas, várias formas, várias fontes de informação. Perfeito. Temos aqui perguntas. Vou mandar as perguntas, tá certo? Tá Vamos bom. lá. Cleidson, ele pergunta para você, Karine, é melhor ficar nas palavras técnicas do que no basicão? Como impressionar? Na hora de uma entrevista, acredito eu. Como que você Acredito impressiona que sim. a pessoa? Essas entrevistas, ou para estágio, ou para você trabalhar, como que eles segmentam a entrevista? Vai fazer uma entrevista de estágio, eles vão perguntar muito do seu perfil, de habilidades, não exatamente relacionadas à zootecnia, mas habilidades assim, você é uma pessoa que no tempo livre você faz o quê? É uma pergunta que você fala, meu Deus, o que esse cara quer saber o que eu faço no meu tempo livre? Sei lá, assisto Netflix, não sei o que eu faço. Você tem que estar preparado para isso. Por quê? Quando você observa o que a pessoa faz no tempo livre, você sabe muito sobre ela. Você aprende muito sobre a pessoa. E eles olham muito esses detalhes, porque aqui no Brasil as pessoas não olham muito esse detalhe. Eles estão ali querendo ver quem você é de fato. Você tem que saber um vocabulário desse, você tem que estar preparado para falar o que eu faço no meu tempo livre. E você tem que pensar antes de ir para uma entrevista, o que eu faço? Porque se você não faz nada, vai ser complicado. A pessoa vai falar, como assim não faz nada? Ele está escondendo. Ele deve fazer alguma coisa que ele não quer falar. E não pode ser assim, você tem que ter esse vocabulário na cabeça. Outra coisa, quando você for falar, eu fiz estágio em tal lugar, a pessoa não quer saber onde você fez estágio. Ela quer saber o que você fez nesse estágio. O que você desempenhou? Qual foi a função? Nesse caso, o vocabulário técnico ajuda, porque você vai mostrar tudo que você fez ali. É legal você dar ênfase nisso. E, principalmente, dar ênfase naquilo que tem relação com a vaga que você está aplicando. Sempre busca o que tem relação. Não fale de uma coisa que não tem nada a ver com a vaga. Pega aquilo que, isso aqui é ligado, então eu vou falar na minha entrevista. E já estuda aquele vocabulário. Então, para uma entrevista, você vai ter que se preparar com o básico e com o técnico. O técnico é mais fácil. Eu acredito que para uma entrevista, o vocabulário técnico, você consegue ir com ele mais pronto do que o basicão. Porque o basicão, às vezes, a pessoa faz uma pergunta assim, qual foi a situação que você teve que falar em público que você não conseguiu falar? Até você lembrar, você fala, meu Deus, aí você já fica nervoso, começa a suar. Já nervoso, horror. Porque numa situação normal, a gente já fica nervosa, né? Aqui no Brasil, numa entrevista, você já está nervoso. Imagine uma entrevista fora do Brasil, você falando outra língua. Aí que o nervosismo bate, é complicado. É muito difícil e se a pessoa não for treinado isso para uma entrevista, principalmente a entrevista que é uma situação que você vai estar nervoso naturalmente, você vai cair na entrevista, porque você não vai conseguir falar, você tem que ir preparado para isso. Então, para você impressionar, como que você impressiona? Falando habilidades que não são diretamente relacionadas à zootecnia, então falando coisas assim, eu sou muito comunicativo, eu gosto de trabalhar em equipe, é mais ou menos o que a gente fala aqui no Brasil também. No meu tempo livre, eu gosto de ajudar uma instituição de caridade, é uma coisa legal de falar. Eles gostam muito de trabalho voluntário, então é legal você falar sobre trabalho voluntário. Focar nesse tipo de vocabulário. E a parte técnica, você vê aquilo que tem relação com a vaga, aquilo que você já tem de experiência e estuda esse vocabulário. Perfeito, Karine. À medida que Karine for respondendo, gente, vão dando ok. Se quiserem prosseguir, fiquem à vontade com as perguntas. Aí tem uma pergunta aqui de Márcio. Qual o melhor período para tentar estágio no exterior? Esse também depende. Depende do quê? Do que tipo de estágio você está querendo. Estou querendo estágio em universidade, qualquer época é muito boa. Qualquer época você vai conseguir, principalmente se você estiver falando dos Estados Unidos. Por quê? Eles têm verba para estagiário, para levar estagiário para lá o ano todo, e quem tem é o professor. E como essas verbas elas vão saindo ao longo do tempo, então você pode pedir qualquer época. Agora, vou tentar fazer um estágio via CAEP, eu não sei se o pessoal conhece o CAEP, que é como se fosse uma agência de intercâmbio
para a área de agrárias. Eles têm períodos fechados ao longo do ano. Por quê? Porque eles seguem o calendário de colheita. Então, a época que é colheita vai ser uma época que vai ter muito mais estagiário, vai ter muito mais oferta de vaga de estágio. Universidade já não, ao longo do ano inteiro. E eles têm uma coisa até que eu comentei no Instagram, acho que essa semana que passou, que é o Summer Job, que é um estágio tanto para aluno de graduação como para alunos que já terminaram a graduação. É uma oportunidade ótima, que é feita no período de férias do pessoal lá nas universidades americanas. A chance de você conseguir uma vaga dessa é muito alta. E é uma vaga que mesmo você não tendo inglês fluente, eles aceitam. Eles aceitam mesmo. Então, se você está meio ali perdido, meio sem saber o que fazer, acha que o seu inglês não está tão bom, esse é o tipo de vaga que você tem que procurar. E como que você aplica para uma vaga dessa? Cara de pau. Você pega, manda um e-mail lá para o professor que você está interessado em fazer estágio, explica por que você está querendo fazer o estágio e joga para o universo. Vê se o cara tem dinheiro para te pagar. Tendo dinheiro, vai. Vai porque é um estágio curto, é um estágio de 3 meses, às vezes até 4 meses, mas é um período pequeno e que dá para você sentir ali a rotina e melhorar o inglês. Então é bacana você ficar de olho o ano inteirinho. Maravilha. Gente, vou deixar essa live com certeza gravada aqui no Instagram da ABZ para que vocês possam posteriormente, até amanhã às 19 horas, pegar essas dicas para quem não pôde estar aqui assistindo. Vamos lá para outra pergunta de Glícia. Eu acho que é isso. Glícia. Gliciara? É, Gliciara, isso. Acredito que sim, mas vamos lá, né? Boa noite. Você poderia indicar, Karine, alguma plataforma que forneça um curso voltado para as áreas das agrárias e que seja grátis ou num preço acessível? Ah, mas vai fazer o meu curso então, ó. Olha aí, exatamente. Vai fazer o meu curso. Eu tenho um curso para a área de vocês. Então, esse curso de inglês, ele é voltado totalmente para a área da zootecnia e para a área da veterinária também. Então, é uma opção e o valor dele é bem mais acessível do que os outros cursos no mercado. Por quê? Ele foi pensado justamente para que um aluno de graduação tenha condições de fazer o curso, porque um curso de R$2.000 muitas vezes você não tem condição de pagar, então o valor ele é acessível. Uma outra plataforma legal para estudar, além do meu curso, o legal do meu curso é que está tudo ali já mastigado, né, gente? Aí fica muito mais fácil para vocês, né? Mas uma plataforma que é legal também para vocês terem conteúdo da área de agrários é o Coursera. Eu posso até, se alguém quiser, me manda uma mensagem, eu mando o nome para vocês. Posso até escrever aqui. Se você quiser escrever, fica à vontade, Karine. Eu acho bem legal. Vou escrever aqui. Aí vocês têm aí. O Coursera, ele é muito bacana porque ele tem muitas disciplinas de universidades do mundo todo. Então você pode escolher a disciplina que você está querendo cursar, ele é gratuito e você consegue acompanhar essa disciplina em várias línguas, inclusive no inglês. Então muitos dos cursos lá têm tradução para o português. Então mesmo que a pessoa seja iniciante, que ela não tenha assim muito vocabulário, ela consegue ver a tradução do português, o inglês. Então é bem bacana. E o Coursera, ele tem também disciplinas de algumas universidades daqui do Brasil, viu, gente? O Brasil está começando a entrar também nessa plataforma. Qual é a coisa que é paga nessa plataforma aí? Caso você queira um certificado, então você paga para receber o certificado. Então, se você quiser o certificado, aí sim você paga pelo certificado. Mas o acesso à disciplina, ele é todo gratuito. E são os professores das universidades de lá que ministram. Então, você vai ter o contato com o inglês do lugar, do jeito que ele é na vida real. Também é uma boa fonte de informação. Outra fonte, gente, é o meu canal no YouTube. Tem bastante dica pro pessoal da zootecnia lá, viu? Pode me seguir lá, ó. Entra lá que tem coisa para vocês também, viu? Tem muito. Eu tô aproveitando, viu, gente? Eu já passei na frente aqui, já tô lá. Todo dia eu vou e anoto uma palavrinha e ainda os exemplos, porque claro que eu vou montar outros exemplos também, né? Claro. Exatamente. Então, essa é a forma. O segredo, gente, é você fazer aquilo que a gente comentou no começo da live, a imersão estando no Brasil.
entra no assunto, coloca o celular em inglês, coloca o computador em inglês. Eu sei que no começo vai ser meio sofrido, mas faz parte do processo. Sofrer é que vai fazer você evoluir. Então, muda tudo e vai. Esse é o segredo. E busca fontes como cursos voltados para a área de vocês. O Coursera também é bacana. O meu canal no YouTube, meu curso fechado. São fontes, assim, de muita informação. Então, vamos embora. Joel, ele te pergunta, usar apps como Duolingo pode ser uma alternativa para chegar no nível intermediário ou por app não é possível? Olha, o Duolingo, quando ele começou, o pessoal tinha até um certo preconceito, porque ele era bem basiquinho, bem assim, você não ia sair do seu inglês básico. Mas o Duolingo melhorou bastante, inclusive com aqueles exercícios de voz, que você grava, você repete a frase. Então, dá para você chegar no começo de um intermediário. Por que eu estou falando começo de um intermediário? O inglês, ele tem o nível básico e aí ele já entra para o intermediário. Só que dentro do intermediário nós temos 3 níveis. Então tem o comecinho do intermediário, o intermediário puro, que é o meio, e o upper intermediate, que é o finalzinho já indo para o fluente. Então, para você chegar nesse primeiro nível aqui, dá para chegar por aplicativo, sim. Aplicativo e você também usando o suporte de assistir uma série em inglês, de estar em contato até com música, gente. Música, o pessoal fala, não estuda por música. Música é legal para quem tem dificuldade de dicção, que não consegue falar. A música ajuda a trabalhar os músculos da boca. Isso é importantíssimo para quem tem língua presa, quem já tem a fala não muito desenvolvida no português. Então, música é bom sim. Canta que ajuda, viu? Ótimo, vamos embora. Cleice Van perguntou a mesma coisa em relação aos apps e pediu para você, Karine, uma dica para iniciar do basicão. Olha, gente, o básico é a hora mais sofrida. Por que é a hora mais sofrida? Porque é a hora que você está perdido, você não sabe por onde você começa. E aí vão te falar isso que eu falei agora. Pega lá uma série e assiste ela em inglês. Aí você vai colocar a série em inglês, você vai ter vontade de chorar em posição fetal, deitado no chão, porque você não vai entender nada que esse povo está falando. Então, esse começo é complicado. Hoje em dia, com a internet, nós temos muitos canais bacanas para vocês seguirem no YouTube. E tem, inclusive até no meu canal, tem planejamento de estudos para aluno do básico, que vai sair do zero. Como que a pessoa começa do zero? Olha, para nós que já falamos o português, você pode começar assim fazendo tradução. Muita gente fala para não fazer tradução, não faz tradução, vai direto para o inglês, porque você tem que pensar em inglês. Só que se você for tentar pensar direto em inglês, provavelmente o processo vai ser um pouco mais lento, ainda mais por você estar aqui no Brasil, você não está vivendo a língua ali 100% do dia. Então, usar a tradução a seu favor é importante. Eu peguei um vídeo na internet, que ele tem lá a legenda em inglês. Eu vejo ele em inglês, eu vejo ele em português, volto ele para o inglês, eu pauso, eu anoto aquilo que eu não sei, eu procuro a tradução, procuro num contexto. Inclusive, gente, tem um dicionário bem bacana, porque tem o Google, né, o nosso pai Google, mas temos um outro aplicativo que ele é muito bom, ele tem um site também que chama Lingui. O Lingui, ele dá a tradução da palavra, só que não só uma tradução da palavra. Ele mostra para você todas as possíveis traduções das palavras e um exemplo, uma frase de exemplo em português e em inglês. Maravilha. Por que eu estou chamando a atenção dele? Para vocês que são de uma área específica, que tem vocabulários específicos, muitas vezes o Google não entende aquilo que você colocou ali. É verdade. E o Lingui vai te ajudar, porque ele vai dar todas as possíveis traduções, você vai lá e fala, isso daqui faz parte do contexto do que eu estou vendo aqui, então é essa tradução desse termo. Ele te ajuda a ver essas traduções meio complicadas, específicas, então além do Google dá para usar o Lingui também. É um excelente aplicativo para isso. Maravilha. Doutora
Ana Flávia está elogiando aqui o seu canal, viu, Karine? Maravilhoso o seu canal. E o Gleidson já quer saber qual a duração do seu curso. Está pedindo para você vender seu peixe. O Gleidson é uma pessoa muito animada, olha isso, né? Você sabe que tem uma piadinha do pessoal da biologia que é a seguinte: nós da biologia, nós falamos muito bem, a gente gosta de estudar, a gente gosta de ficar lá, mas na hora de marketing a gente é um fiasco, viu, Gleidson? Então você pegou no ponto principal aqui que a teacher não sabe fazer, que é marketing. Mas vamos falar do curso, já que ele pediu, né? Nós vamos falar dele. Fique à vontade. Gleidson está querendo desenvolver novas habilidades na teacher. Agora você vai vender seu peixe, vai. Gostei dessa. Me adiciona lá, Gleidson, gostei. Mas então, a duração do curso, ele é dividido em 24 módulos, mais um módulo. Por que eu falo mais um módulo? Esse último módulo, ele é um módulo que a turma escolhe. Então, ele é um módulo que fica em aberto. Então, tem gente que fala, nós vamos querer uma aula sobre tal coisa, suínos. Então, você faz um módulo de suínos. Então, esse último módulo, ele fica em aberto. O curso, ele dura 6 meses, só que vocês têm acesso à plataforma por 2 anos. Então, mesmo que você não consiga fazer nos 6 meses, você não vai perder o curso, não. Você tem 2 anos para estar finalizando o curso. E os assuntos, eles são todos focados na área de vocês. Começamos com a fase cria. A fase cria é a fase onde a pessoa não tem quase nada de vocabulário. Então, a gente vai pegar na mão e começar a caminhada. Fase recria. Fase recria, vocês começam a falar. Então, nessa fase, vocês vão mandar áudio para a teacher vai dar feedback de áudio para vocês. A gente vai rir, porque é engraçado, né? É o momento de você perder, né, a sua timidez. Porque por mais que vocês mandem só para mim, né, os coleguinhas não vão ouvir os áudios de vocês, mas é um momento ali desafiador para muita gente. E a última fase do curso é a fase engorda, que é onde vocês têm todas as aulas 100% em inglês, é onde vocês também têm que falar 100% em inglês e é onde vocês vão ter algumas aulas específicas para assuntos além da zootecnia. Como assim assuntos além da zootecnia? Quero conversar com o professor, porque eu quero fazer estágio com ele. Como é que eu entro em contato com esse professor? O que eu escrevo no e-mail para essa pessoa? Como que eu monto esse e-mail? Como que eu faço uma entrevista com ele? O que eu falo na entrevista com ele? Como que eu monto o meu currículo? Porque ele vai pedir o meu currículo. Aí você vai querer mandar o Lattes, eu vou dar na cabeça da pessoa que mandar o Lattes, pelo amor de Deus. O cara não sabe o que é Lattes, ele nunca ouviu falar desse negócio. Então, como que eu monto esse currículo? Que vocabulário que eu coloco ali para chamar a atenção desse cara, para ele olhar para o meu currículo e falar, não, vamos chamar ele para entrevista, esse cara parece que é um bom candidato. Então, no final, vocês têm essa parte também. Então, ele começa com toda a parte de inglês e no final encaminhar vocês para sair, para ir para fora, fazer estágio, fazer pós, enfim, o objetivo de vocês. O curso é bem intenso. Eu não tive até agora nenhum aluno que finalizou nos 6 meses. Já vou avisá-los por quê? Porque como o curso é bem intenso, a galera acaba demorando um pouquinho mais para fazer. Mas ele é um curso que ele te prepara desde o início até você sair do Brasil e fazer o que você tem que fazer. A nossa última turma, nós tivemos uma peculiaridade com ela. Porque a primeira turma, a maioria dos alunos, eles estavam no Brasil e queriam sair. A segunda turma não, mas a metade da turma já está fora do Brasil. Olha que engraçado, foi surpreendente. Eu falei, ué, o povo já está fora e está querendo fazer inglês? Como assim? Por quê? A pessoa está tomando na cabeça, a pessoa está sofrendo e chorando um vale de lágrimas, ela já está lá no meio das vacas chorando junto com elas no bebedouro. Por quê? Porque a pessoa está sofrendo, ela sabe que ela realmente precisa do inglês técnico. Então essa segunda turma, ela está sendo uma turma um pouco diferente. E é legal também que no caso dessa segunda turma, eles podem interagir entre eles. Então, já aconteceu dentro do nosso curso de uma pessoa conversar com a outra e conseguir um estágio lá onde a outra estava. Nossa, olha aí, gente.
Porque no fim você está interagindo com pessoas que provavelmente no cara a cara você não ia interagir, porque a pessoa está lá do outro lado do mundo, como é que eu ia conhecer ela? E ali dentro do curso isso acontece, né? A pessoa tá ali, o fulano, beleza, estamos ali trocando uma mensagem, e no fim acabou saindo um estágio. Então é bacana isso. É bem legal porque te coloca em contato com pessoas foguete, pessoas que estão querendo a mesma coisa que você e estão ali vivendo o mesmo problema que você. Maravilha, perfeito. Cleicivan, ele está te perguntando, Karine, se você pode anotar aqui para a gente qual o nome do app. Se você pode repetir, eu acho que seria interessante você colocar, se você puder, claro. O da tradução, será? Deixa eu colocar. Isso, eu acredito que foi. Isso. Acho que é esse, né? E o eu acredito que eu tinha colocado também. Foi lá em cima, logo quando a gente começou a falar do Coursera, você colocou ele. Pronto. Isso. Tá, ok, deixa eu ver o que é mais que tem pra gente. Então, estão elogiando aqui que amou a dica do aplicativo. Tem um monte de elogio aqui para você. Depois você dá uma olhada na nossa live. O pessoal já está indo lá no seu canal, já está dizendo que está adorando. Então, ótimo. Gente, vamos embora. A gente está já nos faltando 10 minutinhos. Eu acho que é isso, Karine. Dá uma olhada aí se também está igual que eu estou vendo aqui. É isso mesmo, É isso mesmo, né? Vão aproveitando para mandar as perguntas de vocês. Enquanto isso, Simone aqui vai perguntar para a nossa professora. Karine, eu estou me aproveitando, viu, Karine? Tu estás percebendo. Pode aproveitar, ó. Karine, o que é que a gente pode fazer? Eu acredito que seja nesses aplicativos, no seu canal, enfim, para melhorar a nossa pronúncia. A gente vai escrevendo, a gente vai fazendo a tradução dos nossos termos técnicos, mas a prática ainda é a melhor solução para a gente melhorar essa pronúncia que trava, que a língua enrola, que é uma coisa. Que a gente e ainda tem um outro problema, né? Porque dependendo da região do Brasil, as pessoas têm mais dificuldade ainda com a pronúncia. Muito mais, isso é fato. Quando eu estava fora do Brasil, tinha um brasileiro que era o melhorista do laboratório que eu fiz o meu doutorado, que ele era de Maceió. E assim, os funcionários dele, porque ele era superior a uma galera nesse laboratório, e os funcionários dele não entendiam 100% tudo que ele falava, não. A galera tinha bastante dificuldade. E o inglês dele era fluente, ele falava super bem o inglês. O problema não era o inglês, o problema era o sotaque. O sotaque. Olha que coisa, assim, interessante, porque você pensa, se eu souber o inglês, todo mundo vai me entender. Não é bem assim. Ele tinha um inglês fluente, ele falava até melhor do que eu, mas o pessoal tinha dificuldade de entender o sotaque dele. E um dia me perguntaram, viu, mas vocês dois são do Brasil, por que a gente tem mais dificuldade de entender do que você? Aí eu expliquei para eles, é que eu sou do interior do estado de São Paulo. Lá no interior do estado de São Paulo, a gente já puxa o R. Então, pra gente, é muito mais fácil falar o inglês, falar um water, é muito mais fácil do que para ele que vai falar water. Que não vai puxar esse R. E para você entender, vai ser mais difícil. Aí a pessoa, faz sentido. É igual nos Estados Unidos, cada região tem um sotaque diferente. Mas uma forma de você treinar o sotaque sozinho, sem precisar ter uma pessoa ali te corrigindo, conversando com você, é uma coisa que o pessoal tem vergonha de fazer também. Se gravar falando inglês. Isso daí ajuda e muito. Até no português, viu, gente? Se você vai ter uma apresentação e você não está muito seguro do que você vai falar, se grave. Apresente para você mesmo e grave. E depois escute. O que é pior, porque muita gente não gosta de se escutar falando. Mas se escute. Você mesmo já vai perceber um monte de erro de sotaque, erro de pronúncia. Você vai perceber várias coisas ali que você vai falar, dá para melhorar. E você mesmo vai se autocorrigindo. Isso ajuda e muito. Uma coisa que é legal fazer, você pega, por exemplo, lá no Coursera, pegou uma aula do Coursera,
tem a transcrição dessa aula. Então, eles têm toda a aula em escrito também, não é só em vídeo. Pega um trecho, faz a leitura e grava você fazendo a leitura em inglês. Aí depois você compara o seu áudio com o áudio original do professor e vê a diferença que está tendo na sua fala com a do professor. Perfeito. Só que aí entra uma coisa, um detalhe. Não se apeguem a sotaque. O interessante, gente, não é você ficar com um sotaque de americano, um sotaque de inglês. O interessante é a pessoa entender o que você está falando. Ela entendeu, ótimo, o processo comunicativo foi feito, acabou. É isso que você precisa, porque o sotaque, ele é a nossa identidade. Ele é o nosso RG, entendeu? A gente não tem que mudar sotaque. Tem muita gente que se preocupa tanto em mudar o sotaque que acaba falando tão estranho que o próprio nativo não entende o que ela está falando. Não se preocupe com isso, se preocupe com a clareza, passar a informação. Agora, erro de pronúncia pode complicar a sua vida na comunicação, sim, que é diferente de sotaque. Perfeito, Karine. Então vamos lá. Temos duas aqui, eu acho que vai dar para a gente fazer. Rosália, ela está perguntando: você indica algum dicionário físico que ajude em nossa área? Deve ser dentro da zootecnia ou veterinária. Olha, a única coisa da área da zootecnia que eu encontrei foi um artigo que foi publicado com alguns termos técnicos na área de vocês, mas são poucos termos, não são muitos termos não. Então, para ser sincera, não há um dicionário na área de vocês, não tem. Se você está com dúvida de alguma palavra, alguma coisa, uma boa ferramenta vai ser novamente o Lingue. Porque como o Lingue, ele traz esses exemplos, ele põe a palavra que você colocou na busca em exemplos, provavelmente lá vai estar o termo técnico também. Então é a melhor forma para você achar a tradução, porque não tem um dicionário específico para a área da zootecnia, não. Infelizmente, né? Infelizmente não tem. Joia. Tá bom aí, Rosália. Dá um ok pra gente, se tá tudo certo. E vamos para a próxima, de Ana Flávia. Tá te perguntando, Karine, qual app ou plataforma você recomenda que ela possa falar diretamente com estrangeiros? Tem uma plataforma bem bacana, eu vou até escrever aqui também, para ficar registrado para vocês, que chama iTalk. É o nome dessa plataforma. Eles fazem bastante propaganda, provavelmente vocês viram a propaganda deles. E lá você consegue escolher, tá, eu quero conversar com um nativo, mas eu quero de onde? Quero da Europa, eu quero um americano, eu quero um canadense, quem que eu quero conversar? Você consegue escolher a pessoa que você vai conversar, de onde ela é e qual é o intuito da aula. Então, por exemplo, eu quero só que a pessoa corrija a pronúncia. Professor que faz só isso, corrige pronúncia. Não, eu sou básico do básico e não sei nada. Você consegue escolher um professor que pega aluno do básico, porque não são todos que pegam esse tipo de aluno. Essa plataforma é boa. O valor da aula dela é que eu não me recordo quanto tá, porque você paga em dólar essa aula. Mas assim, eu lembro que ela tá girando em torno de 20, 25 dólares a aula. Então é bacana e dá para fechar pacote também. Então, normalmente, fechando o pacote, você tem um valor mais acessível. Joia. Vamos para a última pergunta. Vamos correr que dá tempo ainda. Gleidson, alguns professores falam que pelo menos temos que ler e escrever em inglês. Lá fora, isso já conta em algo ou temos mesmo que falar? Escrever, conta? Ou a gente precisa mesmo falar o inglês? Olha, vocês vão perceber que o falar é mais importante, principalmente na hora que você chega lá naquela situação, né, que é o epicentro do terremoto e você está bem no meio dele. É importante falar. Com relação a escrever, uma dica bacana para vocês, principalmente o pessoal da área acadêmica. Tem muito professor fora do Brasil que tem tanto resultado, mas tanto resultado, que eles contratam pessoas só para escrever artigo.
Então, se você escreve bem em inglês, isso vai te ajudar a ser uma pessoa para estar escrevendo paper para esse professor. Só que você vai ter que falar, né? Por mais que você fique lá escrevendo paper e não tenha tanto contato verbal, você vai perceber que o falar, ele vai ser a tua porta de entrada ali. Pouquinho você tem que falar, não tem como fugir dessa realidade não. Mas o escrever é importante para o meio acadêmico, bastante, viu? Eles gostam de quem sabe escrever paper. Eu já vi muito aluno, eu tive uma aluna no ano passado, que ela foi para Dinamarca e ela só foi por quê? Porque ela escrevia bem em inglês. O falar dela não era tão bom, ela se virava, mas ela não tinha inglês fluente na fala, mas o escrever era muito bom. Então, ela foi. Maravilha. Então, eu acho que a gente fez todas as perguntas, Karine. Se você está vendo alguma por aí que eu passei, quiser colocar, mas eu acho que a gente foi dando vazão a todas, eu acredito. E eu quero deixar aqui para vocês que não conseguiram acompanhar a live desde o início, que entraram agora, eu vou deixar ela salva até amanhã às 19 horas. Ela fica no ar durante 24 horas. Eu acho que até às 8 ela vai estar disponível. E o canal de Karine, o Instagram de Karine está aí para vocês ficarem à vontade. Eu tenho certeza que você falando com ela no direct, ela vai te responder, vai direcionar você para o que é melhor a fazer naquele momento. Karine é uma pessoa extremamente acessível, tanto é que ela está hoje aqui com a gente. E que eu tenho muito a agradecer, Karine, essa tua disponibilidade, essa alegria contagiante, que toda vez que a gente termina de assistir os vídeos de Karine, a gente termina rindo. Não tem pra onde. Não tem. Então a gente aprende inglês, a gente escreve, a gente anota no caderninho e ainda a gente sai se divertindo pela aula fantástica que ela dá em 1 minuto apenas. Então, eu aconselho vocês fortemente a acompanhar essa maravilha que está aí na nossa frente. Eu estou adorando. Então, estou dando esse conselho que vai dar muito certo para nós, zootecnistas, profissionais das ciências agrárias, que quer uma oportunidade lá fora ou que quer se capacitar melhor aqui no Brasil. Enfim, existe N fatores aí que cada um sabe, então aproveite que ela está à disposição para a gente. Karine, obrigada mais uma vez. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. A live ainda continua sendo sua. Eu gostaria novamente de agradecer o convite e assim, gente, tudo que a gente faz aqui é para vocês e é por vocês, porque eu sei o quão a área do Animal Science em geral, da zootecnia, ela é uma área que ela é importantíssima e muita gente não valoriza. Então eu sei o quão importante é esse setor ele ser internacionalizado, ele estar inserido internacionalmente. E sem o inglês nós nunca vamos chegar lá. A gente precisa unir o conhecimento de vocês, que é muito bom, com o inglês, para fazer com que vocês falem para o mundo. Não falem só aqui para o Brasil, não. Falem para todo mundo e mostre o real valor de vocês. Então, o que vocês precisarem de mim, eu sempre vou estar aqui, viu? Com certeza. Ótimo. Então, maravilha. Gente, aproveitem aí. E eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, os meninos do Elo Top de Linha da ABZ, Cleisivan, Márcio, quem estava presente nessa live que eu não consegui ver, muito obrigada pela participação de vocês. Sem vocês, a ABZ Pernambuco não estava com essas ações, que estamos trazendo profissionais maravilhosos para falar sobre vários assuntos. Então, vocês também fazem parte desse sucesso. E aos demais profissionais que estão aqui na live, estudantes, profissionais da zootecnia, das ciências agrárias, um beijo grande, meu muito obrigada. Uma boa noite para todos vocês. E tchau, Karine! Fica com Deus! Obrigado, hein? Boa noite, turma! Beijo!